Oi, gente. Bem-vindos a um case na prática do FRJ Consulting Club. Meu nome é Bruna Bacelar. Eu já fui membro da Academia de Preparação e atualmente sou da Fábrica de Consultores. Oi, gente, eu também faço parte da Pilato Consulting Club. Da mesma forma, eu já fui da Academia de Preparação, que é a área que organiza esses cases, mas também, hoje em dia, faço parte da Fábrica de Consultores, que é a nossa área responsável pelos nossos projetos de consultoria. Perfeito. Hoje eu e a Bianca viemos aqui para mostrar um case na prática para tentar ajudar vocês em possíveis processos de consultoria e entender um pouco mais como é que funciona essa etapa do processo seletivo. E o case que a gente vai treinar hoje é o Household Cleaners Growth. E vamos começar então. Um case do BCG de nível difícil. Tá com papel e caneta aí, Bianca? Já estou preparada aqui. Então vamos começar. Seu cliente é uma empresa global de bens de consumo chamada Grime Co. Ela fabrica produtos à base de papel, como papel higiênico, e além disso, ela também fabrica produtos de limpeza doméstica e lavanderia. Os diretores da empresa definiram uma meta ambiciosa de que a companhia deve atingir o valor de 2 bilhões de dólares com vendas daqui a 4 anos. Atualmente, o valor da empresa com vendas é de 1 bilhão de dólares. E o CEO quer a sua ajuda para desenvolver estratégias que possibilitem que a meta seja atingida. Perfeito. Então, só confirmando, o cliente ele é uma empresa que está voltada para os meios de consumo. Então, como você falou, os produtos de papel higiênico, por exemplo, empresa doméstica. E aí ele quer praticamente dobrar o valor de vendas que ele possui em 4 anos. E aí o meu papel seria definir as estratégias para que isso fosse possível. Isso. Perfeito. Então, passando aqui para algumas perguntas, só para eu entender um pouquinho mais do nosso cliente. A primeira pergunta que eu gostaria de fazer seria, primeiro, quanto à concorrência. Então, nosso cliente, a gente tem alguma informação sobre a posição do nosso cliente no mercado? Se ele tem muita abertura para realmente crescer e criar alguma inovação no sentido de realmente virar um grande player ali do setor? O cliente ele pensa que para essas estratégias atuais, ele não acredita que o estudo da concorrência seja um fator muito determinante. Perfeito. Quanto ao público da empresa, a gente tem alguma informação sobre algum estudo que está sendo feito com a tendência de aumentar, diminuir, alguma coisa sobre o mercado favorável, assim, no sentido de pessoas que estão consumindo a Garmin Co? Assim, sobre as pessoas que estão consumindo a Graham Co, o que elas normalmente buscam é uma vertente mais em sustentabilidade, preocupação com o meio ambiente. Então, passando aqui para a empresa em si, a gente tem alguma informação sobre como anda a situação financeira. Se tem alguma margem que deveria ser cumprido também, alguma taxa de investimento limite, algo do tipo? Sobre a situação financeira da empresa, ela apresenta baixas margens de lucro e não quer contrair dívidas. Mas a gente pode Uhum. considerar que seu capital disponível para investimento é de 300 milhões de dólares. Perfeito. Então, acho que, por fim, o que eu gostaria de saber seria mais sobre o produto do cliente em si. Então, ele realmente fica voltado a produtos de limpeza doméstica e lavanderia, ou a gente tem alguma informação sobre como funciona assim, a produção dele, como se ele produz ali algo mais, participa de outro mercado? Atualmente, ele só tem esses produtos mesmo. Então, acho que te perguntei se foi isso. Eu vou partir agora, pegar 3 minutinhos só para fazer a minha estrutura para seguir com o case.
Perfeito, então, com base assim, tendo em mente que é o objetivo nosso é aumentar o número de vendas do cliente, eu pensei em três lentes para a gente seguir e aí realmente cumprir essa meta. Então, a primeira lente que eu analisei foi adotar novas estratégias de marketing para que o cliente ele realmente possa divulgar mais o produto dele e assim aumentar as vendas, talvez em outros potenciais públicos. Então, essa lente de marketing ela se dividiria ali em alguns gastos que ele teria, né, para as produções que ele iria divulgar, mas também ficaria ali quanto à rentabilidade que ele também conseguiria alcançar um percentual de aumento de vendas. Você acha que essa primeira lente ela faz sentido? Acredito que ela possa vir a fazer sentido, mas o nosso CEO, ele acredita que, em relação a marketing, ele acredita que a empresa está em um bom ponto, assim, atualmente, e ele não pretende usar o capital dele em marketing. Perfeito, então. A outra lente que eu tinha pensado, ela já era mais voltada ao crescimento natural do mercado, uma análise do mercado que ele está atuando, do setor que ele atua. Então, conversando um pouco com a minha primeira pergunta, eu pensei em, talvez nos próximos anos, se tem alguma projeção positiva quanto ao crescimento do setor que ele está atuando atualmente. Então, alguma porcentagem mesmo, ou algo do tipo. Teria algo assim? É, nesse setor que ele está atuando, né, do mercado de bens de consumo domésticos, a companhia, junto com o mercado, está apresentando um crescimento composto de 10%, mantendo constante seu market share. E assim, daqui a 4 anos, ela vai passar a valer 1,5 bilhão. Perfeito, então. Então, além disso, que eu pensei também para cumprir a meta de dobrar o número de vendas, foi ele expandir o setor dele para atingir novos públicos. Então, talvez criar novos produtos ou, enfim, adquirir novos serviços para expandir o setor da empresa. Seria algo nesse sentido? Sim, acho que isso é uma estratégia que pode ser interessante. E o CEO, ele tem já um produto que está em desenvolvimento e vai entrar no portfólio da empresa nos próximos meses. Quanto a esses novos produtos, a gente tem alguma informação sobre quanto eles vão conseguir atingir em número de vendas, número de pessoas atingidas, o valor do produto? Boa. O que que você considera que, assim, seria ideal para eu conseguir calcular quanto esse produto vai me trazer de retorno nos próximos 5 anos, 4 anos? Perfeito. Então, eu acho que o primeiro fator seria a gente definir quanto a gente teve de custos com o produto, quanto o cliente teve de custos, para aí a gente conseguir estabelecer um preço de venda. E aí, a partir disso, a gente calcular ali o lucro que ele teria por produto. E aí fazer ali uma projeção de números de unidades que seriam vendidas nesses 4 anos que ele tem de meta. Uhum. Boa. Achei que esses pontos que você trouxe foram válidos e o preço de venda do produto vai ser US$ 5. O custo do produto é de 20% do preço de venda. Uhum. Os analistas esperam vender em média 40 milhões de unidades até o ano 4. Tendo isso em mente, a gente teria ali um custo de 1%, então ficaria ali US$ 4 que ele teria de lucro por produto. Como são 40 milhões, né, de produtos vendidos até esses 4 anos, a gente ficaria ali com 160 milhões a mais adquiridos, correto? Sim. Então, vendo aqui, analisando aqui, eu percebi que a gente não conseguiu cumprir a meta do cliente de 1 bilhão a mais de número de vendas. Então, tendo em vista disso, eu pensei em que a gente poderia ter uma outra lente, assim, para o cliente crescer. E pensei em novas formas, assim, de parcerias, como joint ventures com os seus concorrentes, ou até mesmo fusões, para que ele consiga atingir isso, mas ainda dentro do orçamento dele. Então, o cliente pensa alguma coisa sobre isso? Ele acha que isso é viável? O nosso cliente, ele já tem essa opção de uma aquisição em mente e ele, inclusive, já restringiu ela a duas empresas em específico. A primeira é a OrganoClean,
uma empresa privada voltada para a fabricação de produtos de limpeza domésticos orgânicos, e a outra é a Home Defense, que é uma empresa pública que fabrica produtos de limpeza e também inseticidas. Quanto ao custo de aquisição, eu imagino que para a gente conseguir analisar esse tipo de atividade, a gente precisa primeiro ver, primeiro quanto que a gente tem de custo de aquisição, para ver se isso cabe no orçamento do cliente, mas também para bater com a nossa meta, a gente precisa analisar o quanto ela vai render nos próximos anos. Então, você tem alguma informação sobre cada uma dessas empresas? O valor de aquisição da empresa vai ser o seu valor de vendas. E aí, começando pelo valor de vendas da OrganoClean, ela tem ali, em média, 150 milhões atualmente, e a Home Defense, 200 milhões. Ambas essas empresas têm uma taxa de crescimento anual, e a primeira, da OrganoClean, é de 10% e da Home Defense de 20%. Então, eu vou fazer aqui alguns cálculos aqui sobre esses juros compostos, assim, que estão ao longo dos anos. Então, começando pelo Organoclean, a gente tem ali 150 milhões, correto? E aí ela vai crescendo ali 10% o valor. Então, fazendo aqui rapidamente, pega aí, assim, os 10% elevado a 4 para pegar esses 4 anos, e aí multiplicado pelos 150. E aí chegaria ali, mais ou menos, ao valor de 219 milhões, correto? Sim. Pode arredondar para 220 milhões. Perfeito. Então, isso jogando clean, mas passando também para home defense, a gente tem ali 200 milhões, mas consegue ali ter o crescimento de 20% ao longo dos anos. Da mesma forma, eu vou fazer esse cálculo, né, de elevar a 4 para calcular esses 4 anos totais e aí a gente chega ao valor de 414, em torno de 414 milhões, correto? Sim. Pode aproximar para 410. Perfeito. Outra coisa que eu queria analisar sobre elas, primeiro, quanto esse valor que a gente calculou seria o valor de venda, correto? Sim. Seria o que agregaria a Graham. Então, já analisando aqui o valor de, de aquisição das duas, como a gente tem aquela limitação de caixa, não seria possível realizar as duas ao mesmo tempo, seria algo mais complicado para o cliente realizar. Mas, tendo em vista o quanto elas podem gerar futuramente também, a gente consegue ver que a Home Defense ela tem um potencial muito maior do que a Organo Clean, é, quase sendo o dobro aí de lucratividade. Mas aí, pensando também, eu acho que para uma aquisição é importante que a gente analise as questões da sinergia que o cliente tem com cada empresa. Então, teria ali alguma informação sobre essa questão de afinidade que os valores entre as empresas possuem? Acredito que isso é um ponto que pode ser levado em conta, sim. E eu queria saber, assim, se você consegue elencar algumas possíveis sinergias que a Graham Co. pode apresentar com essas empresas, levando em consideração o, o que elas fornecem e coisas assim. Perfeito. Então, primeiro com a Nokia, eu acho que a Graham teria certa compatibilidade, já que ela tem ali, o nosso cliente ele tem ali um público mais voltado para a questão da sustentabilidade. Então, a Organo Clean é uma empresa que realmente foca ali, como você falou, em produtos orgânicos, o que pode ter certa compatibilidade com o nosso cliente. Já a Home Defense, eu lembro que você falou também que ela é uma empresa que está produzindo, ela não tem nenhum diferencial quanto a esse fator da Graham Co, mas ela ainda tem o fator de que ela também produz inseticidas, que a princípio são destrutivos e acabam não tendo certa compatibilidade com o valor da empresa Graham Co. Então, a princípio, eu imagino que existe ali uma dificuldade entre a Graham Co. e a Home Defense, nesse sentido que pode acabar afetando esse valor esse valor futuro que a gente calculou.
Bom, então, exatamente por conta dessa preocupação com a vertente ambiental da Graham Co, se ela fizer a aquisição da Home Defense, ela não vai vender nenhum produto que contenha químicos poluentes. E esses estão presentes em todos os inseticidas da Home Defense. Então, considerando que eles não podem ser formulados ou vendidos, o cliente perderia com a venda desses produtos. A gente teria ali algum valor de quanto seria a perda? A venda com inseticidas representa aproximadamente 25% das vendas da Home Defense. Além disso, né, quanto a essa questão da home defense, mas também teria a questão da compatibilidade com a Lano Clean, talvez isso potencializasse o valor dela. A sinergia com a Organoclean realmente traria retornos mais positivos quando levando em conta a situação das empresas. E os analistas da Graham Co acreditam que a estrutura de transportes da Organoclean poderia alavancar a distribuição da nossa empresa na Europa, gerando um maior número de vendas. Perfeito, e aí esse valor, esse aumento do número de vendas seria em quanto? Seria um aumento de 40 milhões no primeiro ano e ele triplicaria ao final dos 4 anos. Ficaria ali ao final dos 4 anos, 40 milhões, né? 40 milhões dos 4 anos. Então ficaria ali 120 milhões a mais. Sim, Então, já começando pelo Organo Clean, a gente teria ali esse valor de 220 mil que a gente chegou, mais esses 120 milhões que a gente conseguiria pela sinergia, que foi positiva. Então, a gente chegaria ali a um valor de 340 milhões. Já quanto a Home Defense, como teria ali a queda dos 25% devido aos inseticidas, a gente teria também uma queda no valor, o que ficaria em torno de 307 milhões, correto? sim. A partir disso, a gente consegue ali cumprir o valor de 1 bilhão a mais, que é a meta do cliente nesses 4 anos, e também a gente consegue concluir que, de fato, a Organoclean vai ser a aquisição mais benéfica para o cliente. Mas então eu vou partir aqui para a minha recomendação, então eu vou pedir mais 3 minutinhos para estruturar. Perfeito. Então, começando aqui pela ação que o cliente, pela ação que eu recomendo que o cliente tome. Primeiro, a gente conseguiria ali cumprir essa meta de dobrar os valores de venda da empresa com esses 4 anos. A partir dessas três ações, que seria a aquisição, a fluidez de crescimento do mercado naturalmente, e também a criação de um novo produto. Então, tendo isso em vista, primeiro, o aumento ali do mercado, o crescimento do mercado, ele já garantiria 500 milhão a mais ali para o valor para os valores de venda da Graham Co. Mas além disso, a gente também viu que com a criação do novo produto, ele conseguiria ali mais 660 milhões. E por fim, a aquisição, a gente conseguiu concluir que a OrganoClean, que vai ser uma empresa
mais benéfica, que tem certa maior sinergia com a Graham Co., ela também conseguiria cumprir, no final das contas, esses 1 bilhão a mais. Então, tendo isso em vista, eu analisei, elenquei aqui alguns possíveis riscos também dessa ação. O primeiro deles é que, como a gente conseguiu cumprir nossa meta de maneira bastante exata, ele não teria ali margem para algum possível erro das projeções que a gente viu tanto nos novos produtos, como também para os valores da aquisição e também para o próprio crescimento do mercado. E também uma outra questão seria quanto à sinergia. Enfim, a gente não tem certeza se esse valor ele é uma projeção com estudos baseados, mas a gente tem ali a margem de ocorrer ali uma sinergia menor do que esperado com a Organoclean. E também, enfim, com o menor crescimento do mercado, enfim. Para os próximos passos, o que eu pensei seria o cliente conseguir aumentar também esse número de vendas também com outras lentes, como as primeiras que eu analisei. Então, potencializar ali a questão do marketing dele, tanto agora com um novo produto, mas também com os produtos que ele já possui, e também com essa aquisição nova da OrganoClean, que pode gerar também maior número de vendas para a companhia. Mas é isso. Boa. Então, a recomendação ideal também seria exatamente essa que você contou, né? Que você falou, seria a aquisição da Organoclean, os novos produtos e também a valorização do mercado, que aí garantiriam os 2 bilhões até o ano 4. E os seus riscos eu achei super interessantes, e alguns outros que você poderia ter elencado seria que o preço de aquisição ele pode ser mais alto do que o esperado, e que, além disso, a projeção dos analistas pode ter sido otimista. Então, entraria um pouco ali naquilo que você comentou das margens, que não existe, então é um pouco arriscado. Em relação a próximos passos, que também poderiam ser elencados, seria em relação a um estudo mais aprofundado do valor da empresa-alvo, para conseguir garantir talvez uma margem maior ali, né, para não ficar tão arriscado, e também dar início à burocracia da aquisição para conseguir alcançar isso. Mas foi isso, Casey. Gabaritou aí, parabéns. Então foi isso, gente. Esse foi o case que a gente treinou hoje. A gente tem outros conteúdos também na nossa página do YouTube e futuramente vamos lançar mais cases também. Então, gente, se vocês curtiram o conteúdo, não deixem de compartilhar, comentar e também curtir aí embaixo, para que a gente consiga também atingir mais pessoas e propagar aí o conteúdo do FJ Consulting Club. Mas é isso, obrigado por assistir e até mais.